Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula sobre documentos eletrônicos do SWAP. Nesta videoaula, vamos navegar pelos menus que compõem este módulo e conhecer cada um deles antes de iniciarmos a aula de criação de documentos eletrônicos. Vamos lá no menu Documentos/Processos, Documentos eletrônicos. Vamos conhecer o menu Dashboard. O Dashboard nada mais é do que um painel de controle que informa todos os documentos que de alguma forma estão vinculados ao seu usuário. Por exemplo, meus documentos. Aqui são mostrados os documentos que foram criados pelo seu usuário. Como meu usuário não criou nenhum documento, o contador aqui mostra que temos 0 documentos. Tem meus documentos favoritos, os documentos vinculados a mim e os documentos compartilhados comigo. No geral, a maioria dos servidores, principalmente os que não possuem cargo nem função gratificada, vão ter apenas estes documentos. Até porque o usuário sem cargo não tem permissão para criar documento. Em regra geral, somente usuários que possuem cargo podem criar documentos. Porém, o chefe do setor, departamento, coordenação pode dar acesso para que quem não possui cargo criar documentos e solicitar a assinatura do mesmo. Aqui, em documentos compartilhados comigo, geralmente são as portarias de substituição, de chefia, portaria de progressão. São esses os documentos que vão estar compartilhados com você. Porém, aqui, se acessarmos o menu Documentos, também poderemos encontrar estes documentos através dos filtros. Por exemplo, lá no dashboard, no contador de meus documentos, não aparecia nenhum documento. E como neste filtro está setado meus documentos, também não vai aparecer nenhum documento. Já se eu selecionar o filtro de documentos compartilhados comigo, irá aparecer os 6 documentos que foram compartilhados comigo que aparecem lá no dashboard. Vemos aqui que tem portaria de estágio probatório, comissão e acompanhamento da execução da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, dentre outras. Temos aqui o botão de adicionar documento de texto. Porém, como eu havia dito, eu não tenho cargo, eu não tenho acesso a criar um novo documento de texto. Vamos testar, clicando no botão. O SWAP mostra uma mensagem informando que eu não tenho permissão em setor para adição de documentos eletrônicos. Porém, eu vou entrar aqui no outro perfil, no qual o meu chefe me deu permissão para a criação de documentos. O mesmo usuário, Ederson Costa, só que eu estou em outro sistema. Se eu clicar em adicionar documento de texto, será possível a criação de documentos de texto, mas este assunto é para a próxima aula. Vamos voltar aqui no outro sistema no qual eu não tenho permissão. Temos o menu Cadastro, com os seguintes submenus: classificações, modelos, hipóteses legais, tipos de documentos internos, tipos de documentos externos, tipos de vínculo entre documentos e tipos de conferência. Vamos ao o submenu Classificações. Neste menu é apresentado a classificação dos documentos. Aqui temos centenas de documentos, de classificações de documentos. Provavelmente você não vai criar a classificação de um documento, pois quando o módulo for instalado, nós já criamos todas as classificações que são utilizadas no IFAP. E onde aparece essa classificação na hora de criar um documento?
Fomos lá no outro sisteminha do SWAP verificar. A classificação ela se encontra aqui embaixo e ela é preenchida de forma automática na hora que nós vamos criar, na hora que nós escolhemos o modelo de documento. Por exemplo, eu vou escolher o tipo de documento, portaria. Observe que quando eu selecionar um modelo de documento, automaticamente a classificação vai aparecer aqui embaixo. Ou seja, a classificação está vinculada ao modelo de documento. Por exemplo, eu vou escolher um modelo de comissão. Quando eu escolho o modelo, automaticamente apareceu aqui a classificação do documento. Então não vamos nos preocupar com este menu por enquanto. O modelo de documento já foram criados também. Nós temos estes modelos de documento no SWAP. Ele vai ser preenchido também de forma automática quando estivermos criando um novo documento. Vemos aqui que tem todos os modelos utilizados até hoje. Porém, caso seja preciso criar um novo modelo, vamos acessar o menu, botão superior do lado direito, adicionar modelo de documento. Ao clicar, você vai escolher um tipo de documento, o que é, se é um ofício, uma portaria, um requerimento, despacho, dentre outros. Vamos supor que vamos criar uma portaria. Vamos dar uma descrição a ele, ao modelo. Portaria de exoneração. Portaria de comissão. Nós já temos este modelo, foi só para dar um exemplo. Escolher uma classificação para o mesmo, que é aquela, como eu informei anteriormente, a classificação está vinculada ao modelo. Se eu digitar aqui comissão, já vai aparecer aqui comissão de grupo de trabalho. Eu seleciono e mando confirmar e automaticamente o modelo de documento já tem uma classificação atribuída a ele. Escolher os níveis de acesso, que pode ser sigiloso, restrito e público. E por fim mandar salvar. Eu não vou mandar salvar porque este modelo já existe. Vamos agora para as hipóteses legais. As hipóteses legais estão relacionadas às leis que regem os atos públicos. No IFAP, esta opção não está sendo utilizada no SWAP. Podemos verificar na criação do documento. Ou seja, quando criamos o documento, clicamos aqui em hipótese legal, não aparece nada porque nós não utilizamos. Então vamos para o próximo menu, que é o tipo de documento interno. O modelo de documento interno simplifica bastante nossas tarefas, haja vista que não é preciso digitar todas as partes do documento todas as vezes que for preciso criar um novo documento. Quando se cria um modelo de documento, você estará criando uma estrutura em que só precisará criar o corpo do documento, como veremos a seguir. Os modelos de documento interno do IFAP são estes: certidão, despacho, memorando, ofício, portaria e requerimento. Provavelmente você não precisará criar um novo modelo, haja vista que os utilizados são esses, mas caso você precise criar um novo modelo de documento, os passos são os seguintes: adicionar tipo de documento interno. As informações que você vai inserir são descrição, documento e a sigla. Por exemplo, a descrição ofício e a sigla ofício.
Quais serão as informações comuns? Serão a de cabeçalho, que vai ter o brasão do Brasil, o nome da instituição, por exemplo, e no rodapé o endereço da unidade. Eu vou abrir aqui um documento de ofício, o modelo de ofício já criado pelo Instituto Federal. Como vimos, tem o brasão, o nome Ministério da Educação, Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, e essas informações aqui, instituição _nome e setor _nome, nós podemos verificar elas bem aqui, visualizar variáveis, que significa, quando você tem chaves duplas e este nome dentro documento _data _emissão, significa que ele vai pegar a data atual. Nós temos todos os modelos aqui. Unidade _endereço, ele vai pegar rodovia BR 210 km 3 e assim por diante. Ele está fazendo isso porque eu estou lotado na reitoria. Caso o servidor esteja lotado em Santana, esse endereço vai mudar. Unidade _nome, como eu falei, reitoria. Se for de outro campus, ele já pega automaticamente o nome do seu campus. Quando você cria essa estrutura, o modelo de documento fica pronto. E na hora da criação do documento, você vai selecionar o tipo de documento que você deseja criar e ele já vai ter inserido todas essas informações para você. Você só vai se preocupar com o conteúdo do corpo do documento, que varia de documento para documento, como óbvio. O mesmo se dará para os tipos de documentos externos. Você vai criar uma estrutura de cabeçalho e rodapé e também só vai se preocupar com o corpo do documento quando for criar um novo documento eletrônico, que será o tema da próxima aula. E temos o menu tipo conferência. Este menu ele será utilizado no módulo de processo eletrônico. Desejo a todos um ótimo aprendizado. Até a próxima aula.